Madá, Oi. a gente conversou um assunto ontem e eu ainda quero mais informação, quero mais explicação. Aí eu estou lendo aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, e o verso primeiro que fala: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aí não é um dom que Deus me dá, a mim, a você, que Ele dá a gente. Sim. Num dom espiritual. Eu preciso de gravar, eu preciso estar gravando. O quê? Ou a profecia. Eu vou dar uma profecia para você. Aí eu vou logo gravar. Porque uma coisa que está me preocupando, que está doendo em mim, dói na minha alma. E eu queria que você me ajudasse. A gente está escutando muitas profecias gravadas. Isso é certo. Isso está certo. Deus está precisando de tecnologia. Mãe, é preciso a gente entender uma coisa. Deus não precisa de tecnologia. Porém, Deus usa todas as ferramentas. Veja, nós estamos em época de quarentena. E Deus está alcançando vidas através da televisão, através da internet, através de muitas coisas. A questão não é ela ser gravada. A questão é saber se ela é autêntica ou não. Siga. É porque a gente discutiu esse assunto ontem e ele continua perturbando o seu coração. Mas se você seguir aqui, ó, basta você seguir para o versículo... Cadê? Versículo 3. Porque ele está dizendo, né? Procurar tenha com amor os principais dons. E ele coloca o de profetizar até meio que acima das línguas estranhas. Porque quem fala em línguas estranhas está falando entre ele e Deus. Mas não aos homens, a não ser que tenha um intérprete. Aí ele vai dizer assim, ó, no versículo 3. Mas o que profetiza fala para os homens, para edificação, exortação e consolação. Então, se a profecia que for dita, ela alcançar esse objetivo de Deus, de edificar, de exortar e de consolar, se é verdade, se é de Deus, que é um dom espiritual, se vem de Deus, então eu posso tomar proveito. A questão é o seguinte, uma coisa, aí a gente precisa ver, é sobre o examinar, sobre o filtrar. O apóstolo Paulo, instruindo os Tessalonicenses, eu vou voltar já para um ponto daí, mas só para a gente falar do filtro. O apóstolo Paulo, instruindo os Tessalonicenses, aqui no capítulo 5, deixa eu ver isso, capítulo 5, versículos 19 e 20, ele está dizendo assim, ó, não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, afastem-se de toda forma de mal. Então, assim, não trate, falando as palavras de Paulo, não trate com desprezo essas profecias por elas serem gravadas, vamos dizer assim. Mas faça isso, coloque elas à prova, veja o conteúdo delas, qual é o objetivo dessa profecia, o que é que ela quer alcançar. Ela atende o que foi dito aqui, ela está exortando, ela está consolando, ela está edificando. Não, primeiro, além de tudo, foi do Espírito que veio, ou veio dos espíritos malignos, ou veio do coração do homem. Tem aquela ideia de que se eu estou com o meu coração cheio das coisas boas, eu não falo dessas coisas boas. Se eu estou com o meu coração cheio de coisas más, eu falo de coisas más. Só que pela profecia a gente não percebe que muitas vezes vai passar aquilo que está na mente daquela pessoa. Às vezes é alguém que já tem uma mente perversa, uma mente contaminada. Às vezes entrou no mercado de profecia. Mas entenda, se existem os profetas de mercado, é porque existem os clientes dos profetas de mercado. Existe gente
que quer a todo custo uma profecia. Não quer ler a Bíblia, não quer orar, ou até quer, ora e lê a Bíblia, mas não consegue se desconcentrar de si mesmo para entrar no trono dos céus, e precisam e preferem que chegue alguém, fatie direitinho, ó, descasque a maçã, fatie ela, e se possível mastigar e jogar na pessoa. Mas qual é a situação diante de Deus? De duas pessoas, uma compra a profecia e a outra vende. Entendeu? Você falou que se eu recebo qualquer coisa, porque se vou à igreja, porque na nossa igreja temos pastores para nos dar as informações, para nos explicar, nos estudos, nas cultos de doutrina, para nos explicar, assim corrigir pela Bíblia. Aí, por exemplo, eu não vou a um culto de ensinamento, meu pastor fala, e eu quero uma profecia. Aí tem aquele, aí no caso, quando alguém olhar ali um profeta, lá vem ele. Aí é como você falou, mercado de profecia, né? Porque tem quem vende e tem quem compra. Aí eu me pergunto, Madalena, a situação do vendedor e do comprador diante de Deus, como é que fica? Me fala, é essa a minha preocupação. Eu entendo. E aqui, quando a gente vê, quando ele diz, ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, façam um filtro, é porque, da mesma forma que Deus nos orienta a fazer filtro, só fique com o que é bom, olha, receba tudo, aí passe pelo filtro, aí só passe o que é bom. O que não é bom, fique aqui separado, jogue no lixo, não use para você. Do mesmo jeito que é o meu dever julgar as profecias, é dever de Deus julgar os profetas. É dever de Deus, ele vai observar, ele já está observando tudo isso. E aqui, quando a gente vê aqui, não é ninguém não que fala. Aqui em Mateus, capítulo 7, Jesus está falando sobre como conhecer a árvore pelos frutos. E aí ele está falando, ele vai dizer aqui no capítulo 7, no versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. E aí ele vai falar, e Jesus está ensinando também a fazer um filtro. Jesus está dizendo, olha, enquanto eles estiverem aqui falando para vocês, filtrem e observem essa árvore pelos frutos dela. E aí ele vai dar vários ensinamentos do fruto bom e do fruto mau. E aqui, no versículo 21, ele já está contando a parte dele sobre esse destino dessas pessoas. Sobre aqueles que enganam os seus filhos. Tá aqui, ó. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Não há necessidade da gente passar a vida aqui tentando condenar essas pessoas, não. Mas o que eu fico... A nossa vida aqui é examinar para saber se eu vou ficar com o que é bom ou não. Sim, eu fico com o que é bom e rejeito o mal. Para ver se vem de Deus. Né? Mas enquanto esse negócio de ficar puxando para um lado, para o outro, tentando decidir o que vai ser do futuro dessas pessoas, já não cabe a gente. A gente alerta, porque a Bíblia nos ensina a alertar sobre o pecado do outro. Mas essas pessoas, às vezes, elas estão tão cegas que elas não conseguem compreender. Mas uma coisa é real, vai chegar o dia em que essas mesmas pessoas vão olhar e vão dizer Senhor, 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 Senhor. E ele vai dizer, eu não vos conheço. E ele pode não dizer tão gentil como eu estou dizendo agora. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ficar com o que é bom, vamos aprender a examinar na palavra, através da oração, o trono está à disposição, o véu do templo se rasgou,
Nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso ao que deu os dons espirituais. Então, nós também temos os dons. E discernimento é um dom espiritual. Se a gente for para o capítulo 12 de 1 Coríntios, a gente vai ver Paulo falando sobre os dons espirituais. E o discernimento também é um dom. Vamos pedir esse dom, vamos orar por quem sai da linha, mas vamos buscar discernir e filtrar. E vamos gastar o nosso tempo com o que edifica, com o que traz bênção e vida e salvação às demais pessoas. Pois precisamos de morar no céu. Todos nós. E Todos vamos nós. em nome Em de nome Jesus. de Jesus. Amém? Amém. Podemos passar para o próximo tópico, Dona Lúcia? Podemos. Amém.